eu sou o pastor Cláudio, né, esposo aqui da minha digníssima aqui, pastora Janaína, e pai da Ana Vitória e da Ana Beatriz. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Você acredita em milagre, irmãos? Amém? Porque você está diante de um milagre e eu estou diante aqui de vários milagres aqui na minha frente. Olha que coisa linda. Porque vocês são um milagre de Deus, como eu sou um milagre de Deus. Então, é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite para trazer a palavra do nosso Senhor. Mas também é com muito temor e tremor, né, que nós subimos aqui neste altar, para poder passar algo de Deus para nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. É um texto bastante propício, né, para essa semana que está prestes a acontecer. Então eu espero que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Todos já encontraram? Lucas capítulo 23, vamos ler aqui a partir do versículo 22 até o 26. Depois vamos estar lendo o 33 até o 43. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 22. Então, deixa eu ler nesse aqui que eu estudei por esse daqui, por essa versão aqui. Versículo 22. E Pilatos disse pela terceira vez, mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Irmãos, eu lendo esse texto e eu tenho percebido que o que aconteceu aqui com Jesus não está sendo muito diferente nos dias de hoje, né? Eles decidiram prender um inocente e soltar um criminoso, como diz a palavra do Senhor. Então, hoje, o que nós temos visto aí é mais ou menos isso. Versículo 25. E soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, os soldados levaram Jesus no caminho. Eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus. Dizendo, ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo.
Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro respondeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse o criminoso, né? Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade, e você estará comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já foi lida a Tua palavra, podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, e a Tua palavra diz que onde há dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Então fique à vontade no nosso meio, Senhor. Só o Senhor sabe e conhece como cada um dos Teus filhos entraram aqui nesta noite. Venha e manifesta o Teu sobrenatural no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de mencionar vai falar dos momentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor Jesus. Vai falar do sofrimento que o nosso Senhor e Salvador Jesus passou. O texto que nós acabamos de ler vai falar de líderes judeus que zombaram de Jesus e pediram a crucificação de Jesus. Vai falar também de pessoas que não acreditavam em Jesus e pediram para crucificar Jesus. O texto que nós acabamos de ler, meu irmão, vai falar de discípulos que abandonaram Jesus, discípulos que negaram Jesus, discípulos que fugiram ali daquele momento de crucificação, daquele momento ali de dor, naquele momento de sofrimento. E eu fico olhando para esse texto e imaginando pessoas que andaram com Jesus, a multidão que acompanhava Jesus também estava ali naquele momento, e muitos fugiram, deixaram o nosso Jesus ali sozinho, sofrendo, sentindo dores terríveis. E quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas eu e você conhecem que já fizeram a mesma coisa, que negaram Jesus, que se afastaram de Jesus, que deixou o chamado no meio do caminho, que não foi até o final. Quantas pessoas assim você conhece? Quantas pessoas assim você tem se relacionado, que já teve um encontro com Jesus, mas deixou Jesus? Aleluias! E o pior, não é isso, irmãos. Pessoas que estão indo, que escolheram deixar Jesus e decidiram seguir o caminho errado. E o pior é que elas sabem que estão erradas. Pessoas que conhecem a palavra, já tiveram na casa do Senhor, já tiveram na presença do Senhor, conhecem a palavra. Você vai falar de Deus para elas, elas pregam para você. Estamos a 2 dias, meu irmão, há 2025 anos atrás, estava faltando 2 dias para a crucificação de Jesus. Hoje é quarta-feira, amanhã é véspera, quinta-feira. Sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, crucificaram o nosso Senhor. Nós sabemos
que é verdade que Jesus foi crucificado na sexta-feira santa, meu irmão, mas nós também sabemos que é verdade que no domingo ele ressuscitou. Você pode dizer um amém? No domingo o nosso Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou no domingo, há 2025 anos atrás, isso quer dizer que ele está vivo. O nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus, além de ele estar vivo, ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui em cima comigo. Ele está aqui desse lado esquerdo. Ele está aqui no meio. Ele está aqui do lado direito. O nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. O nosso Jesus vive. Ele está vivo. Escute isso. O nosso Cristo, ele ressuscitou. Isso quer dizer que ele está vivo. Ele não está mais no túmulo. O túmulo de Jesus, ele está vazio. Se você fosse agora, lá na Arábia Saudita, visitar o túmulo lá de Maomé, sabe o que está escrito lá no túmulo de Maomé? Está escrito assim, ó: aqui jazem os ossos mortais de Maomé. Se você fosse na Índia agora, visitar lá o túmulo de Buda, né, que é o Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, está escrito assim, ó: aqui repousa os ossos mortais de Maomé. Mas se você for lá em Jerusalém agora e visitar o túmulo de Jesus, segundo o relato, que eu nunca fui lá ver, mas segundo o relato está escrito assim, ó: ele ressuscitou, não está mais aqui. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 6. O nosso Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui conosco nesta noite. Por isso, aquela cruz, ela está vazia ali, meu irmão. Aquela cruz está vazia por causa de mim e por causa de você. Olha como você é especial para o nosso Jesus. Aquela cruz está vazia por causa de mim e por causa de você. E nós não podemos deixar esse sacrifício que Jesus fez passar em branco, passar despercebido. Não podemos olhar para o sacrifício de Jesus e achar que foi uma coisa comum, que foi uma coisa normal. Não, ele se entregou naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus está aqui, meu irmão. E o tema da palavra que eu quero trazer para você nesta noite é: eu preciso reconhecer ou valorizar o sacrifício de Jesus. Será que você tem valorizado o que Jesus passou por você? Será que nós temos valorizado o que Jesus fez por nós? Deixa eu te dizer algo nesta noite. Nós não estamos aqui nesta noite porque nós decidimos vir aqui nessa noite. Eu não estou aqui nesta noite porque eu fui escalado para trazer a palavra aqui nesta noite. Não, nós estamos aqui nesta noite porque Jesus nos salvou. Jesus nos tirou do império das trevas. Jesus pagou um alto preço para nos salvar, para nos tirar da mão do inimigo das nossas vidas. Amém? Você precisa, nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Pastor, por que eu tenho que valorizar, reconhecer o sacrifício de Jesus? Vamos lá. Primeiro lugar, porque Jesus nos ama. Jesus nos ama. Nós podemos fazer o que for, meu irmão.
Você pode ser caridoso, você pode ser voluntário, você pode ser trabalhador, nós podemos fazer o que for, mas nada vai chegar aos pés do que Jesus fez por mim e por você. Lembre-se disso. Jesus se entregou naquela cruz por causa das nossas vidas. Amém? A morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe salvação. Olha que coisa tremenda. Nós não tínhamos direito, mas Ele se entregou naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo como é que Deus é tremendo. Deus sempre teve um plano, Deus sempre teve algo na sua mente para fazer em favor do povo, em favor da humanidade. Você vai ver lá no começo, Deus vai usar Adão, não deu certo. Depois de Adão, Deus vai lá, traz um dilúvio sobre a terra, usa Noé. Depois vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. O povo vai ficar preso no Egito. Deus vai usar Moisés para libertar o povo. Depois que Deus usa Moisés para libertar o povo continua errado, o povo continua no pecado, o povo continua na rebeldia. Aquele povo que saiu do Egito, quem tinha mais de 21 anos, não foi para a terra prometida. Quando chega na terra prometida, Deus começa a usar os juízes. O próprio Deus escolhe Otiniel como o primeiro juiz e o último juiz Samuel, último juiz e primeiro profeta. E o povo continua insatisfeito e fala para Samuel que não queria Deus comandando eles, guiando eles. Então começa o período ali dos reis. Começa com Saul, vai a Davi, vai a Salomão e assim por diante. O projeto de Deus com os reis não dá certo. Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Irmãos, mas a vida continuou. Não parou não. Imagina que momento foi esse, que período foi esse de Deus sem falar com o povo. Mas aí, irmãos, Deus usa mais um profeta. Sim, no período dos reis, eram os reis e os profetas. Aí termina o período dos reis, 400 anos sem falar com o povo, mas aí Deus vai e usa mais um profeta, João Batista. João Batista vem para preparar o caminho do nosso Senhor. João Batista vem e fala: eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo. Aquele que batiza com fogo está aqui no nosso meio. Aquele que batiza com fogo está curando nesta noite. Aquele que batiza com fogo está libertando, está salvando, está transformando vida. Todo aquele que crê verá a glória de Deus, segundo diz a nossa palavra do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar, nós temos que reconhecer o sacrifício do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos ama. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa. Talvez você já ouviu, talvez alguém já falou para você que você não vai dar certo, que isso não é para você, que você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. O Senhor, o Deus, o Jesus que você vai buscar nesta noite, Ele fala que para você é possível. Ele fala que você vai conseguir. Ele fala que você vai chegar lá. Aleluias! Se você crê, glorifica o Senhor, meu irmão. Se você crê, aplauda o Senhor nesta noite. Se você crê, glorifica o Senhor. Jesus te ama, meu irmão. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz,
Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar porque Ele nos ama. Escuta isso aqui, ó, o que está escrito em João capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus deu a vida dele por mim e por você, meu irmão. Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Escute isso, você é muito importante para Deus. Se não fosse, Ele não mandaria seu único filho para morrer em seu lugar. Se nós não fôssemos importantes para o Senhor, não estaria escrito como está escrito aqui, ó, em João capítulo 3, versículo 16. Todos nós sabemos desse texto, todos nós conhecemos esse texto, mas nós precisamos ler esse texto e trazer ele para a nossa vida e reconhecer, e valorizar, e acreditar, e ser firme, ser fiel a ele, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Deus morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos direito da vida eterna. Glória a Deus. Nós não tínhamos esse direito, e Jesus se entregou naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter esse direito. Olha como Deus demonstrou o amor dele por nós. Romanos 5,8 vai dizer assim, ó: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Olha que coisa tremenda. Cristo não olhou para a nossa condição. Cristo não olhou para a nossa situação. Cristo não olhou como nós estávamos andando. Há 24 anos atrás eu tive um encontro com o Senhor, e Ele não olhou como eu estava naquele momento. E eu também não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Por isso que eu falei para você que você está diante de um milagre. Deus operou o milagre dele na minha vida. Há 24 anos atrás, eu podia pensar em qualquer coisa que iria acontecer comigo, menos estar aqui na Batista Luz, pregando a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em 1 João 4,19 vai dizer que nós amamos Ele, porque Deus nos amou primeiro. Antes de eu conhecer Jesus, Ele já me amava. Antes de você conhecer Jesus, Ele já te amava. Ele já tinha um plano para você. Ele já sabia o que queria fazer com você. Que coisa tremenda é essa, meu irmão? Ele nos amou primeiro. Aleluias. Mas o motivo aqui, ó, para que eu e você venhamos valorizar o sacrifício de Jesus, porque Ele se ofereceu para tomar o nosso lugar. O sofrimento na cruz foi muito grande, mas Ele decidiu passar por isso, por amor a nós. Ele não desistiu, meu irmão. Ele não olhou para trás. Muitos de nós desistimos por qualquer coisa. Muitos, como eu comecei falando aqui, com certeza você também conhece alguém que deixou Jesus, que deixou de seguir Jesus. Muitos estão deixando de seguir Jesus. Muitos não estão reconhecendo o sacrifício de Jesus por causa de qualquer coisa. Mas eles se esquecem que não foi uma pessoa, que não foi um amigo, que não foi outra pessoa que pagou um preço por ele. Eles se esquecem que foi Jesus que pagou o preço por ele.
Foi Jesus que se entregou na cruz por ele. Ele se ofereceu como voluntário. Ele se colocou na condição de voluntário por mim e por você. Nós não merecíamos, mas ele se entregou por mim e por você. Jesus veio à terra para morrer como sacrifício pelos pecadores, pelos pecados da humanidade. Gálatas capítulo 3, versículo 13 vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Você precisa valorizar o sacrifício de Jesus, porque agora você é filho. Olha que lindo. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deixa eu te lembrar algo aqui nesta noite. Você não é qualquer um. Você não é um Zé Ninguém. Você é um filho de Deus. Você é um filho amado do Pai. Você pode dar um glória aí, irmãos? Amém? Você só dá, faz o seguinte, você só dá glória se Deus estiver falando contigo, amém? Aleluias! Glória a Deus! Ele nos deu o direito de ser chamado filho de Deus. Ele nos resgatou. Quando eu coloquei isso aqui, quando foi gerado no meu coração de colocar isso aqui, Ele nos resgatou. E eu lembrei de mim, há 24 anos atrás. Eu estava perdido, sem direção, sem saber para onde ir. Mas através da minha esposa, me pregando a palavra todo dia, eu via o que Deus estava fazendo na vida dela. E fui conhecer esse Jesus. Na primeira visita, eu retruquei. Mas na segunda visita não teve jeito. E naquele momento que eu me entreguei para o Senhor, de não fazer para Deus. Deixa eu consertar aqui. Eu coloquei no meu coração que o que eu tinha que fazer para Deus não poderia ser menos do que eu fazia quando eu estava no mundo. Então tudo que eu faço para Deus não pode ser um peso, não pode ser um fardo, até mesmo porque Jesus fala na sua palavra que é para mim pegar o fardo dele, que é leve. O meu é pesado, mas o dele é leve. E ele quer carregar o nosso fardo pesado. Se tem alguém aqui nesta noite que está carregando um fardo pesado, entrega na mão do Senhor, confia no Senhor, e Ele fará tudo o que você precisa. Aleluias! Então Ele nos resgatou. Em Romanos 3, versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse destituído aqui vai falar, sabe o que, irmãos? É privado de algo que se possuía. Nós tínhamos o direito, mas quando o pecado entrou,
nós perdemos o direito. Lá no início nós tínhamos o direito, mas nós perdemos esse direito por causa do diabo, por causa do pecado. Por isso que Jesus veio nessa terra, para nos dar novamente esse direito. Nós tínhamos o direito e nós fomos despojados, nós fomos depostos. Aí veio Jesus e nos restituiu de tudo isso. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Será que você pode aplaudir esse Deus nessa noite? Jesus revelou o incrível plano de Deus para permitir que os seres humanos tivessem seus pecados perdoados mediante arrependimento e fé no sacrifício de Jesus, e recebessem o Espírito Santo como um adiantamento da vida eterna, como filhos de Deus no reino de Deus. Então, Deus com esse plano de enviar o seu único filho aqui nessa terra para se entregar por mim e por você, foi para nos dar o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Amém? Escute isso, igreja. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Você só precisa reconhecer. Você só precisa reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você. Olha o que diz em Isaías capítulo 53, versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Versículo 7, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro, que vai ser morto como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados. Morto por causa dos pecados do nosso povo. Isso foi o que aconteceu com o nosso Jesus. E o que nós podemos fazer hoje para honrar o que o nosso Cristo passou? O que eu e você podemos fazer hoje para ser grato a esse sofrimento que o nosso Cristo passou? Será que quando você lê um texto desse, você fica normal? Você fica tranquilo? Ou será que você sente aí alguma culpa? Não é para você ficar com culpa, mas é para você olhar para esse texto e reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você. Amém? Glória a Deus. João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus, ele já deu a vida dele, ele já se entregou na cruz, ele já morreu, para que eu e você pudéssemos ter vida. E o tremendo que fala que a vida que eu e você vamos ter é uma vida com abundância. Então, se você está passando por algum momento hoje, se você está passando por alguma situação hoje,
que não está em linha com o que diz a palavra do Senhor, eu quero te encorajar nesta noite a ficar firme, a não desistir, a olhar para essa palavra e acreditar que essa situação que você está passando hoje vai passar. Jesus vai resolver essa situação que você está passando hoje. Eu não sei se é na área familiar, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é uma porta que você precisa que Deus abra, mas eu quero te dizer nesta noite, fica tranquilo, fica em paz, se agarre aí com Jesus, porque Ele já pagou um preço para que você pudesse ter vitória. Amém? Glória a Deus. Filipenses 2, capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome, que é o mais importante. Em algumas versões vai dizer que pôs nele um nome que está acima de todo o nome, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, outro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta noite, que aquele que reconhece o sacrifício de Jesus, que aquele que valoriza o sacrifício de Jesus, precisa reconhecer que o nome de Jesus tem poder, está acima de todo nome, está acima de qualquer coisa. Precisa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que reconhece Jesus precisa confessar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 32. Se uma pessoa, aleluias, afirmar publicamente que pertence a mim, aqui é Jesus falando, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. O texto que nós acabamos de ler nesse momento é um texto muito tremendo, porque quem confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, publicamente, o Senhor Jesus está dizendo que lá no dia do juízo, Ele também vai falar para o Pai, vai falar para o próprio Deus, que essa pessoa que confessou aqui publicamente, pertence a Ele. Então eu quero pertencer a Ele. Então eu quero falar contigo nesta noite. Eu queria pedir à igreja, que toda a igreja fechasse seus olhos. Eu queria pedir que toda a igreja fechasse seus olhos e ficasse em espírito de oração, porque o nosso Jesus está aqui nesta noite. O nosso Jesus está aqui no nosso meio. Então eu queria pedir, eu queria perguntar nesta noite, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria pedir a você que você levantasse a sua mão. Eu queria pedir a você que você levantasse a sua mão, porque Jesus quer ter um encontro contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou o nosso Senhor e Salvador Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Você pode fazer isso nesse momento. Toda a igreja está de olhos fechados. Você pode fazer isso nesse momento. Levante a sua mão. Nós queremos te conhecer. Jesus quer te conhecer. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com Jesus? Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a tua oportunidade, irmãos. Essa é a tua hora. Jesus, e você veio aqui nesta noite, não veio aqui em vão. Você não veio aqui por vir. Jesus quer ter um encontro contigo aqui nesta noite. Então eu quero te convidar a levantar a mão nesta noite, que nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A banda vai estar cantando um louvor. Eu queria pedir a você que você fique aí ligado com o Senhor. E é o tempo de você vir aqui na frente. E nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar clamando ao Senhor por você. Amém? Glória a Deus.